Tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje vamos direto para África e falaremos sobre um país que, pra galera aí que gosta de línguas, de geografia, sabe que é um país que também fala português, tá? Que tem como língua oficial o português, só que não é muito bem por aí não, viu gente? É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Falaremos sobre a questão da língua portuguesa em Moçambique. Vamos embarcar hoje lá na terra dos nossos irmãos lusófonos, nossos irmãos que também falam português em Moçambique, tá? Então a questão da língua portuguesa em Moçambique, mas antes, roda a vinheta. Para começar, gente, aquele resumo rápido sobre o país, tá? Sobre Moçambique, para vocês conhecerem um pouco sobre a geografia, sobre a história, alguns dados do país. A República de Moçambique, ela está localizada no sul da África e é banhado pelo Oceano Índico, é o 35º maior país do mundo em extensão e abriga cerca de 30 milhões de habitantes. A capital e a maior cidade é Maputo. A capital tem cerca de 1 milhão de habitantes. E Moçambique é uma república unitária presidencialista, ou seja, o presidente ele partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e com um gabinete. No caso, estamos gravando esse vídeo em outubro de 2021 e o presidente de Moçambique em outubro de 2021 era Filipe Nyusi e o primeiro-ministro era o Carlos Agostinho do Rosário. Se você está vendo o vídeo no lançamento ou pouco depois do lançamento, ainda são eles, tá? Moçambique, o nome Moçambique, ele vem justamente de uma ilha, tá? Que era chamada de Ilha de Moçambique pelos portugueses, onde foi construída uma cidade que foi a capital colonial durante o domínio português, e o nome deriva de um comerciante árabe que esteve na ilha. Pode ser com essas grafias aí, tá, gente? Musa al-Bik, Musa al-Bik ou Ben Musa al-Mbik. Agora vamos dar uma pincelada aí, vamos falar resumidamente sobre a história do país. Os primeiros habitantes daquelas terras foram os Khoisans e por volta do século V, aquelas terras começaram a receber vários povos de língua banta e esses povos nativos eles tinham forte ligação comercial com os árabes e com os persas. Porém, por volta de 1500, os portugueses conquistaram a ilha de Moçambique, que a gente falou lá no primeiro bloco, e a cidade de Sofala e montaram um entreposto até a Índia, tá? Então eles saíam de Portugal, paravam ali na ilha de Moçambique e arredores para seguir viagem até a Índia ou vice-versa também para volta, tá? Além de um entreposto para comércio de pessoas escravizadas, levar pessoas escravizadas até o Novo Mundo. Bom, os portugueses eles mantiveram relações com os chefes tribais locais por séculos, só que na Conferência de Berlim de 1885 eles passaram de fato a administrar aquele território, só que a população nativa não aceitou isso e houveram vários conflitos até que em 1900, finalmente aí, Portugal ele passa a organizar a administração do território. Daí no final dos anos de 1950 surgem os primeiros movimentos de resistência à dominação portuguesa, só que de fato Moçambique vai se tornar independente só na década de 70, para ser bem exato, 1975, é quando Moçambique deixa de ser uma colônia de Portugal. Estamos chegando lá, gente, agora falaremos sobre as línguas. Vamos deixar muito claro, gente, Moçambique é um país com uma enorme diversidade étnica / linguística, tá? E, consequentemente, é multilingüe. Atualmente, a língua oficial, eu disse oficial, tá? É o português, mas também são faladas por lá cerca de 41 línguas nativas. Eu separei alguns dados aqui, gente, do censo de 2007 que eu encontrei. Em 2007, a língua materna, eu disse língua materna, tá, gente? A primeira língua que você aprende quando você é criança, que você fala com seus pais, que você usa na sua casa, isso é uma língua materna. Mas, voltando, a língua materna mais falada no país é o macuá, tá? O macuá é usado por 26,3% da população, segundo esse censo. Em segundo é pelo Xangana, que é falado por 11,4% da população, e em terceiro é o Tsonga, que é falado por 11,2% da população. Só que o artigo 9º da Constituição moçambicana, ele reconhece todas essas línguas locais com status de línguas nacionais, tá?
E o artigo 10 considera o português como a língua oficial. Tá, mas e o português? Vamos lá. E aí, tá gostando do vídeo? Se gostou, rapidinho, desce aí, clique em gostei e ajuda a gente a aumentar o alcance desse vídeo, tá? Você fala pro YouTube que esse vídeo é legal e é interessante e outras pessoas também devem vê-lo. E se você gosta do trabalho nosso ou se você está chegando agora, já te convido para você se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá? Saiu um vídeo novo, você vai receber uma notificação. E temos também a opção Valeu, tem um botãozinho aí embaixo no YouTube, Valeu, para quem quer contribuir para o canal com qualquer valor. Tem contribuições com valores baixos, com valores mais altos, você escolhe se você achar que a gente merece, tá? Mas deixando o seu view aí, o seu gostei e sua inscrição, te garanto que é de muito bom grado pra gente. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Ok, vamos falar agora sobre a língua portuguesa em Moçambique. A variante falada em Moçambique é conhecida como português moçambicano. Às vezes, inclusive, usa-se essa sigla PM. Ele surgiu na época que Moçambique ainda estava sob domínio português e a língua da metrópole era imposta para toda a população local. O contato da língua do colonizador com os nativos, tá? Principalmente os de línguas bantu, lembrando que são várias línguas, tá, gente? Então ela não é homogênea. Esse panorama linguístico ele é heterogêneo, não é homogêneo, são várias línguas. Então ela modificou o português falado pelo colonizador e criou justamente essa variante que é o português moçambicano, devido a essa variedade de línguas faladas no país e o contato com essas línguas. O português moçambicano, ele também tem subvariações, digamos assim, dependendo da região. E a palavra assim do PM, né, do português moçambicano, que são bastante típicas. Eu separei algumas aqui para vocês. Por exemplo, em Moçambique, babalaza é o que eles chamam de ressaca, tá? Quando a pessoa bebe demais. Bichar é o mesmo que você pegar uma fila. Caniço é o mesmo que favela aqui no Brasil. Machimbombo é ônibus. Pode parecer estranho, mas é isso. Café da manhã, que em Portugal é conhecido como pequeno almoço, né? Café da manhã. Em Moçambique é conhecido como mata-bicho. E além disso, há palavras aí que misturam o inglês e o português, como por exemplo, no português moçambicano você tem o verbo jobar, tá? Que vem de job mesmo. Jobar é você ir trabalhar. E você também tem a palavra bisnar, que vem de business, que vem de negócios, que é justamente você vender ou negociar algo, tá? Então um pouquinho aqui para vocês sobre essa variante falada no país, o português moçambicano. Tá, já demos todo o contexto para vocês, agora a gente vai entrar justamente na questão da língua portuguesa em Moçambique. O português ele é oficial do país desde 1975, tá? Quando se tornou independente de Portugal. E, como eu disse, é um país multilingüe e ela foi uma ferramenta de união nacional para a comunicação de pessoas que falam outras línguas no mesmo país. Então o português era usado como, digamos assim, uma língua franca, só que ao mesmo tempo ele é falado apenas por metade da população, tá? Vamos entender melhor isso. Segundo aquele mesmo censo de 2007, 50,4% dos moçambicanos falam português, sendo que 80,8% nas zonas urbanas e 36,3% nas zonas rurais. Só que a maioria da população moçambicana não considera o português como língua nacional e o usa como segunda língua. Mais um ingrediente para essa questão, a principal porta de entrada para a língua portuguesa no país é a escola, tá? É o ensino. Porém, 45% da população moçambicana é analfabeta. Como língua materna, gente, já expliquei o que é a língua materna, é a língua que a pessoa aprende desde criança e usa na sua casa. Apenas 10,7% da população usa o português, ele está atrás das três línguas que a gente falou lá no terceiro bloco. Na capital, Maputo, o percentual é um pouquinho mais, só que ainda é baixo, é 25% em Maputo, 10% no país. E na prática, o português é considerado como uma segunda língua do país, nesse país que é um mosaico de línguas. Bom, apesar disso, a imprensa, os programas de TV, os documentos governamentais são em português, os filmes estrangeiros geralmente é mantido a língua original com legendas em português. E no caso do rádio, aí sim você tem programações em língua portuguesa e também em línguas locais, em línguas nativas. Então, essa é a questão da língua portuguesa em Moçambique. Ela é a língua oficial, mas ela não é falada pela maioria e não é a primeira língua da maioria da população.
Bom, outro problema quanto à língua portuguesa no país, os mais jovens, eles também usam muito o inglês como uma língua de comunicação e muitos deles ou sabem muito pouco ou não sabem nada das línguas nativas faladas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, criando aí um problema de comunicação das gerações mais novas com as gerações mais antigas. Coletei relatos aqui, gente, de chacota entre alunos aí que falam português na mesma sala porque eles têm sotaques diferentes, como eu disse, por ser esse mosaico de línguas. O português que um aluno aprende, ele pode adquirir um sotaque diferente de um outro aluno na mesma classe, tá? E logicamente o sotaque, como em todas as partes do mundo, o sotaque muitas vezes ele é associado a regiões mais pobres e a camponeses de maneira bastante errônea. Isso infelizmente existe no mundo inteiro em várias línguas, em Moçambique também, tá? Então tá aí, então a questão da língua portuguesa em Moçambique, que apesar de ser a língua oficial, ela não é a língua mais falada naquele país. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu convido vocês para seguir a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se você chegou até aqui e acha que valeu, tá aí, deixa a sua contribuição de qualquer valor, tá? Se você quiser, sem problema nenhum. E também aí recomende o canal Mundano para os seus amigos que gostam desse assunto, para os seus parentes. Transmite nos seus grupos do WhatsApp. Ajuda a gente a fazer esse projeto Canal Mundano crescer. E a gente se vê na próxima semana, lembrando, sempre às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.